Fala, senhores, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui no nosso cenário mais uma vez, com mais um vídeo aqui do Rondinha, né? Este mês, como é que vocês estão? Vocês estão bom? Ó, este mês, junho de 26, fazem, né? 2 anos que eu comprei esse carro aqui. 2 anos de Honda. Nunca tinha tido um Honda, eu sempre fui da Chevrolet, né? Tive alguns outros carrinhos também, uns Fiatzinho, enfim, Peugeot. Mas 2 anos de Honda, né? Então vamos lá, vamos falar aqui em 2026 agora. O que a gente tem desse carro aqui, cara? O que eu falo pra vocês em 2 anos desse carro aqui, pessoal? Vamos começar pela parte então eu quero que vocês ignorem toda a parte de acessórios aí, de rodas, tudo que vocês estão vendo, tá? Eu quero que vocês considerem o carro em si de uma forma original, né? Imagina que vocês estão vendo um carrinho aí todo original, né? Esse carro tem as rodas do SI, espaçadores de roda, né? Pneus mais largos. Cara, esse carro tem um monte de coisa, painel do SI. Esse carro tem painel do SI. Teto solar é original também, esqueminha. Bom, se vocês quiserem essas informações aí, tem tudo lá no... Tem tudo aí, playlist, né? De tudo aí desse carro. As molas também, as molas são trabalhadas, né? Para deixar o carro mais esportivo, mais legal. Mas vamos lá, vamos falar aqui do carro aqui em condições de originalidade, tá bom? Finge que o carro tá todo original aí e tal. Cara, primeira coisa que eu quero falar pra vocês é o seguinte. Já vou começar assim, ó. O que eu tive de problema assim que a minha cabeça ficou meio doida, tá? Em 2 anos. Esse carro aqui em 2 anos, ele estourou uma mangueira. Uma mangueira não, ele estourou uma abraçadeira do radiador, né? Então vazou todo o radiador. Deu um rolê de guincho e ele foi lá para fazer a manutenção, né? Que era uma abraçadeira e botar o aditivo, né? O carro, na hora que eu percebi, né? A gente já encostou e tudo bem, resolvemos. Aí, o que eu tive de problema assim também, né? De uso assim, aconteceu, foi esse batente aqui que estourou, tá bom? Esse batente aqui, desse lado aqui, ele estourou. Eu peguei uma tartaruga dessas grandes, pau, bateu ali, e na hora eu senti, começou a fazer barulho, eu falei, nossa, qual que foi o ruído, tá? Desse coxinha aqui, ó. O carro fica andando, aí eu virava fazia curva, né? Mas quando eu fazia a curva pra esquerda, em que o carro jogava pra lá, né? Todo o peso, aqui ficava fazendo um barulho que tinha uma coisa solta aqui, né? Parecia que tava batendo na lata, assim. Mas era o coxim desse lado aí. Bom, foi trocado. Então isso aí foi o que eu levei o carro assim à oficina, que eu falei, nossa senhora, né? Agora, coisas graves assim não aconteceram com esse carro, tá bom? Esse carro é manual, tá? Esse carro não é automático. Esse carro é um 2011 LXL SE com banco de tecido, tá bom? Sem EGR. Então esse carro, para vocês que estão procurando um carrinho desse, esse é a melhor configuração que tem, tá? Por quê? Porque esse carro não é câmbio automático, então você tira todas as despesas de manutenção de um câmbio automático, ok? Este carro não tem EGR, EGR é um saco, tá? EGR, para quem não sabe, é o recirculador de gases do escapamento, então pode entupir, pode gerar carbonização, tá? É um probleminha que às vezes pode acontecer, o carro tá cheio de falha, entendeu? E pode ser uma EGR, por exemplo, que tá ruim, né? A galera nem se toca. Pessoal, muita gente nem sabe o que é EGR. E esse carro elimina também mais um BO, que é um BO muito feio, que é o problema da caixa, da direção hidráulica com a bomba hidráulica, né? Nesses carros aí, quando tem direção hidráulica, cara, é um problema chato, cara, é ruim, infelizmente. Se você comprou um agora
e a sua bomba de direção hidráulica não faz barulho, cuida muito bem dela, cara. Mas cuida muito bem. E eu sinto informar que um dia vai dar problema, tá? É chato falar isso, mas a gente tem que jogar a verdade aqui pra vocês, pô. Né? Então esse carro, ele tem direção elétrica, então elimina a caixa de direção, as mangueiras de direção hidráulica, a própria caixa de direção também, né, hidráulica, e esse carro fica só na direção elétrica, né, na caixa de direção elétrica. Muito se fala também sobre a caixa de direção elétrica, sobre reparos e tal, mas existem empresas que fazem reparo sim na caixa elétrica, tá? Então vai com calma aí com o que você vê na internet, o que o pessoal fala nos grupos aí. Bom, então nós temos aqui nessa configuração três situações aí em que você já vai ficar muito mais tranquilo na manutenção, tá bom? Nossa, mas tem tanta gente, né? A gente conversa assim, mas tem tanta gente que teve impressões negativas desse carro, né? Comprou o carro, tem gente que, cara, tem gente que é um amor nesse carro e tem gente que é um ódio nesse carro, que é impressionante. Pois bem, o que acontece aqui, na verdade, é que para mim ter essa segurança que eu tenho hoje, né? Por exemplo, a única coisa que eu não mexi nesse carro foi... A única coisa que eu não mexi nesse carro foi a parte de freio, tá? Disco e pastilha tá aí desde que quando eu comprei, tá? Só trocamos os fluidos, né? O fluido aí, né? E o que eu preciso fazer, que agora eu vou fazer uma manutenção preventiva, tá? O que eu vou fazer aqui? Nós vamos trocar o pedal não, o reparo do pedal da embreagem. Este carro aqui, pessoal, esse carro aqui, ele tem um cilindro também no pedal da embreagem, tá? Então quando você dá a embreagem no manual, ele tem lá um atuadorzinho ali. Aí ele pega uma linha aqui, ó, ele tem uma linha hidráulica que vem por aqui. E no câmbio manual lá, ele também tem um cilindro, um atuador no câmbio. Então são dois. E aqui no cantinho aqui fica um reservatório, né, do fluido. Então o que a gente vai fazer? Nós vamos trocar esses dois, né? Ali eu vou trocar o reparo, ali eu vou trocar o cilindro auxiliar. Vamos trocar o fluido aqui, que é o DOT 4. Fazer a higienização no sistema, tudo bonitinho, para ficar perfeito. Aí eu vou trocar o óleo, né? Vou aproveitar e vamos trocar o óleo. E eu quero fazer um diagnóstico, que é o seguinte que está acontecendo aqui, tá? Isso é o que mais me incomoda, na verdade, ok? Para quem é da Honda aí, calma aí que a gente vai voltar lá no assunto. Para quem é da família aqui da Honda e tem esses carros, né? O Civic G10, inclusive isso aí já foi até falado pela própria Honda. A Honda falou que existe um problema de vibração, né? É uma vibração que acontece entre 1.500 e 2.000 RPM, tá? Esse carro está acontecendo exatamente isso. Existe uma vibração que é por RPM, não é por velocidade, tá bom? É por RPM. Então chega num RPM ali entre 1.500 a 2.000 RPM, ele dá uma vibrada muito chatinha, cara, muito chatinha. Então nessa próxima revisão eu vou pedir para analisar, né? A Honda disse que no Civic G10 o problema era realmente o coxim, né? O problema é o coxim hidráulico. E se for constatado que a gente tem um problema no coxim hidráulico ali, eu vou ter que colocar, eu vou correr pro coxim hidráulico original, tá bom? Genuíno. É uma bica? Mas é um negócio que a gente sabe que vai ficar 15 anos ali quieto, né? 10 anos, enfim, se bobear mais do jeito que eu uso o carro, tá? Então isso é o que eu tenho em 15 anos. Bom, em 15 anos não, em 2 anos, pô. Ou eu viajando nas ideias. Então nós temos isso aí pra gente brincar, né? Mas calma aí, como que não aconteceu nada? Pessoal, quando eu peguei o carro, né? O que acontece é que eu fiz já várias manutenções violentas, caras. Eu não quis esperar para acontecer alguma coisa, eu não quis ficar na mão, eu não confiei no que foi dito, tá bom? E eu falei, eu vou fazer do meu jeito, não importa. Eu peguei o negócio, então eu assumo o BO agora do negócio.
agora é comigo e que se foda a garantia toda, né? Então, nós fizemos suspensão completa, nós trocamos toda a correia original, bico, vela, não, bico não, desculpa, velas, bobinas, termostática eu não troquei, tá? Mas eu tenho uma guardada da Honda em casa, o fluido, limpeza, todos os fluidos eu troquei, né? Bomba de combustível, sensor de nível, sensores, atuadores, né? O que tava ali mais ou menos eu troquei sem dó. E nisso aí é uma brincadeira absurda aí, tá bom? Então assim, o que que eu recomendo para vocês, né? Em 2 anos aqui com esse carro, o que que eu tô aprendendo, né? É assim, faça a revisão periódica, não espera acontecer nada, tá? Esse carro, ele é muito resistente, cara. E realmente, assim, ele segura muito tranco, cara. Esse motor é sensacional. Então existe, só que esse carro, ele é, como é que eu posso dizer pra você? Ele é tipo que nem aquele velho bruto e sistemático, sabe? Que ele é simples, só que ele tem um método dele, cara. É o método dele. Ele só funciona daquele jeito, aquele velho. Então não adianta você querer inventar com o velho, conversar de alguma coisa, tentar agradar ele, que ele não vai cair na tua ideia, na tua lábia. Então esse carro, ele é mais ou menos o velho bruto sistemático. O que que você tem que fazer? Você tem que fazer do jeitinho lá, né? Você tem que fazer do jeitinho que foi proposto. Tem muitos macetes esse carro, né? Ele é um carro simples, porém com esses detalhes, né? Com esse vício do velho bruto e sistemático. Cara, tem que ser daquele jeito e pronto, e acabou, né? É isso que esse carro faz. Nesses 2 anos, né? Eu estudei muito sobre esse carro, eu li muita coisa, né? Eu busquei muita informação, então a gente descobre que existem itens aí no carro, né? Informações aí que não procedem, muita coisa que a gente vê na internet, né? Parte de motor, parte de alimentação, são coisas simples, mas são coisas que, se você não atender, né? O carro não funciona bem. Então, por exemplo, só um exemplo aqui para vocês entenderem, que é uma coisa que mata o carro e deixa a galera doida, deixa a galera maluca, só que é um defeito colocado, que é a bomba de combustível desse carro, né? A bomba de combustível desse carro, né? No mercado vende como flex normal, de Celta, um monte de coisa. Só que esse carro, ele trabalha com 4.2 bar, né? De pressão já em marcha lenta, né? Já está pressurizado lá nos bicos, 4.2 e 120 libras, 120 libras não, por 120 litros por hora, correto? Cara, então, o que que acontece? Às vezes você só não tem o conhecimento, mas você colocou uma peça dessa daí, cara, o carro já começou a ficar maluco, o carro já começou a ficar doido, cara, né? Ah, mas eu já troquei a bomba. O problema às vezes era realmente a bomba e continua sendo. Por quê? Porque as pessoas não conhecem essas informações, né? Esses pequenos macetes desses carros. E o que que eu mais indico para você? Você que está comprando esse... Eu não tô querendo te desapontar, eu tô querendo informar você de coração assim, tá? Para você entrar numa realidade que é o seguinte: às vezes esse carro, né? Ele chega em lugares que não tem acesso assim às peças ideais, né? E além das peças, ele não tem acesso aos profissionais ideais, né? Então, chega na mão de alguns, os caras acham que é normal, cara, mas é tanque de guerra, e é isso, não tem problema, entendeu? E é aí que tá o problema, né? É a mão de obra saber como é que este carro funciona, quais são as peças, como é que é, etc e tal. É aí que tá a diferença. Quando você pega esse carrinho e chega em determinado local, né, onde o proprietário e o mecânico não têm conhecimento sobre o que fazer. E se o mecânico falar que é X, vai ser X. Mas às vezes é falta de conhecimento e você está colocando aí vários problemas no carro.
e você não faz a mínima ideia, tá? Então o que eu indico para você nesses 2 anos? Procure antes de você fechar, toma cuidado com o cara que fala, olha, o carro é zero, o carro é zero, o carro é isso, eu fiz tudo. Ele pode ter feito tudo realmente, mas ele pode ter feito tudo errado, cara. Isso que é o problema, entendeu? Tampa lá do arrefecimento do radiador lá, tampa do radiador. Se colocar uma paralela vagabunda falsificada, vai dar problema, sabe? E às vezes não é por maldade, é por falta de informação. E cai na tua mão, cara, aditivo errado. Tem aditivo que você põe lá, ele oxida no alumínio, cara, do bloco desse motor aí, ó. E já era, cara, e realmente já era, né? Então, você que quer ter esse carro, você precisa da união do conhecimento seu e do mecânico, né? Se você é um cara que tem aquele bom relacionamento com o mecânico, que ele não fica puto, quando ele assume assim, cara, eu quero aprender, pô, eu não sabia disso. Cara, é legal pra caramba, porque você puxa informações, né? Você puxa as informações, você ajuda ele, né? E você chega num resultado bem legal, tá bom? Aí tudo bem, né? O cara quer aprender, mas o problema é quando o cara vira para você e fala que X, Y, Z é melhor, né? Sim, tem casos dos caras negarem informação técnica para dono desse carro, fazer cagada, tá? E dar problemas grandes, tá? 2 mãos de obras, garantias, né? Mas ele falou que era o certo. Então, é isso aí. O carro é legal? O carro é legal pra cacete, cara. Meu, a galera pira nesse carrinho, é impressionante. Mas, você que quer chegar nessa máquina aí, você que quer ter a visão dessa máquina, se informe, procura ajuda técnica de quem realmente conhece, né? Vai ser um pouco mais elevado o valor de peça, vai ser mais elevado a mão de obra em alguns casos, mas esse é o preço da informação, esse é o preço do conhecimento, é você não ter problema, tá bom? Caro é quando você paga barato e você tem retorno, né? Você tem garantia acionada. Aí, meu amigo, ferrou. Porque se você coloca um BO igual essa bomba aqui e você já trocou tudo e continua o problema, o BO tá aqui batendo sempre na porta, tá? Por falta de informação. E se você tem esse carrinho e você precisa de peças e tudo mais, eu tenho lá no meu Instagram e também tenho no site aí e também aqui na descrição desse vídeo, eu tenho uma lista de peças que te ajuda nesse carro. Coloquei peças selecionadas, eu coloquei peças que eu recomendo e peças que eu uso, né? Nem tudo que vocês veem tá lá, porque tem coisas que eu realmente não indico, tá bom? Então vai estar tudo lá, é só ir lá, comprar e é alegria. Estou copiando lá muita coisa que eu uso aqui, né? Muita coisa que eu uso aqui está lá, né? E lá no meu Instagram também, se quiser trocar uma ideia, a gente tá lá. É muita gente, mas devagarzinho a gente vai chegando em todo mundo. E é isso daí. A minha recomendação desse carro, então, depois de 2 anos. Uma outra coisa também, esse carro, ele não é... Esse carro ele não foi financiado, tá? Eu vendi 2 para comprar esse carro aí, tá bom? Então, assim, se você cair num financiamento e tal, e começar a aparecer esses tipos de problemas, cara, você pode se apertar, cara. Você pode se apertar sim, porque algumas coisas o preço é bem elevado, tá bom? Alguns kits, algumas correias, a parte de suspensão, só lá atrás são 12 buchas, para vocês terem uma ideia, tá? Eu recomendo sim. Eu recomendo desde que você que está vendo esse carrinho pense da seguinte forma, ó, tenha razão, deixa a emoção de lado.
presta atenção, faz uma análise, veja quanto custa as coisinhas. Ah, vou lá, tô indo ver um carrinho. Calma, calma. Pega o carro, ou então leva alguém lá que só trabalha com esse negócio, tá? E pede pro cara fazer uma avaliação para você, tá? Problemas crônicos, pede para ele dar uma olhada, porque senão você pode cair aí num problema sério. Bom, esse daí, né, para mim, então, para mim é perfeito, é sensacional, todo mundo pira. Esse carro aqui, ó, depois de, cara, esse carro depois de, cara, esse carro é 2011, cara. Impressionante que a galera pira. E esse carro, comparado, por exemplo, vocês viram aquele Voyage ali que passou ali? Mano, pelo amor de Deus, cara, pelo amor de Deus, né? Respeito, às vezes é o carrinho ali, é o sonho da pessoa, mas, cara, aqui você tá servido de uma forma que vocês não fazem ideia, tá? Mas cuida da nave, cara, cuida disso aqui. Isso daqui é muito legal, cara. Isso aqui é muito legal, é muito bom. Entrega tudo o que promete, desde que você entregue para ele o que ele quer, tá bom? E o que ele precisa. É espetacular, é espetacular. A suspensão dele é um pouquinho mais dura, tá? É característica desse carro, não tem o que fazer também. E é isso daí, tá bom? Fiquem todos com Deus, né? Boa sorte aí na jornada com os carrinhos. Cada dia tá mais difícil achar esses carros. Os que tem esses carros aqui, cara, que cuida, é muito difícil os caras vender. E quando vende é muito dinheiro, cara. É muito dinheiro. E eu vou falar mais uma coisa aqui. Eu não acho que esses carros valem tudo que é pedido, tá? Assim, na verdade, como todos os carros da frota nacional. É tudo muito caro aqui. Mas esse carro é caro, tá bom? Senhores, um grande abraço, obrigado aí. Vai lá no Instagram então, dá uma olhadinha aí na lista de compras. E boa sorte aí e fé. Porque quando você vai mexer nesse carrinho aqui, cara, cada acerto técnico que você faz, cada melhoria, você fala assim, meu Deus, isso aqui é espetacular, isso aqui é sensacional. E realmente tá? Ele consome um pouco mais de combustível? Consome sim, mas em contrapartida, esse consumo de combustível dele, cara, ali dentro, quando você tá no cockpit, você fala assim, vale a pena, cara, porque viajar nesse carro é espetacular. Tamo junto? Então 2026 vale sim, desde que você abra o olho, saiba o que tá fazendo, tenha uma ajuda profissional, né, como seu apoio, e conheça aí quais são os aí, né, até onde você pode ir para comprar peças, para ter ajuda aí, para você ter sucesso na empreitada. Agora sim eu tô indo, fiquem todos com Deus e dá uma passadinha lá no meu Instagram para vocês conhecerem, @bcnopc. Lá tem muita dica, muita coisa desse carro aqui. Um abraço e fui!